Fala aí, trader! Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exercícios de suporte e resistência. Um inscrito no nosso canal, o Chickens Mary, ele vem perguntando, para fazer que eu faça mais demonstrações de exercícios na prática, para que você que esteja assistindo em casa e estudando o curso de análise gráfica e técnica tenha conhecimento maior, se aprofundando em alguns modelos de exercício. Um vídeo que ele pediu foi sobre suporte e resistência. Então esse vídeo aqui vai ser um exercício de suporte e resistência olhando diversos ativos, tá bom? E a gente vai fazer aqui, vou mostrar para você em vários períodos gráficos, em vários tempos, e aí você consegue ter uma noção um pouco maior sobre suporte e resistência, tá bom? Lembrando que esse vídeo faz parte de um treinamento de análise técnica e gráfica que tem aqui no canal. Na descrição do vídeo você acessa esse treinamento na íntegra e faz todo sentido você assistir lá este treinamento antes de você estar começando a pegar esse vídeo aqui pelo caminho, caso você tenha caído de paraquedas. Vamos aqui ao vídeo, Eu estou aqui com o Ibovespa futuro, como vocês podem observar, no gráfico de 15 minutos, O ativo vem subindo bastante. Eu vou colocar aqui num gráfico maior, vou colocar num gráfico diário, e aí a gente consegue começar a observar o papel fazendo seus movimentos, beleza? Como a gente está lidando com suporte e resistência, eu posso puxar aqui bastante. Eu já falei na minha aula de treinamento de análise técnica e gráfica que eu gosto de usar o gráfico, ao invés do gráfico de barra e um gráfico de candle, para fazer linhas de suporte, resistência, linhas de tendência. Eu gosto de usar o gráfico de linha. Por que eu gosto de usar o gráfico de linha? Porque o gráfico de linha ele replica o fechamento do ativo, ok? Em cima de cada ponto que é a formação da linha. Então eu vou colocar aqui no nosso caso, aqui nesse aplicativo gráfico que eu estou usando do site Investing, é um aplicativo gratuito, você entra lá no site Investing e coloca o ativo que você quer. Nesse site que você coloca lá, é bom para você treinar, para você que você não tem ainda prática e tudo, você vai lá no site e começa a fazer o seu treinamento. Eu estou colocando aqui o gráfico de linha, mas dentro do gráfico diário. Então aqui está no gráfico diário, ok? E dentro aqui do gráfico de linha. Você pode olhar aqui, quando eu puxo um histórico do ativo, vamos puxar até aqui 2007, quando você vem puxando para cá, 2006, 2006 para cá, você vê que o ativo, olha, ele vem fazendo aqui, topos descendentes, ok? E fundos ascendentes. E depois ele faz esse movimento aqui de retração, que foi um movimento da pandemia agora de pouco tempo, mas você verifica que ele faz movimentos aqui. Então cada linha, cada base desse ativo aqui, seria uma base de suporte para o papel. Então, em cada momento que o ativo faz aqui esse movimento, seria um movimento de suporte. O mais importante é o suporte onde o papel ele tenha tocado umas 2 ou 3 vezes. Ah, Jean, por que você botou no gráfico diário se eu estou operando no gráfico intradiário? Eu estou operando no 15 minutos, no 30, no 60. Bem, o gráfico, quanto maior o tempo gráfico, mais certeza, e mais certeza não é a palavra correta, mas é menor o índice de risco daquela análise estar comprometida, estar errada. Então, quando a gente bota um tempo gráfico maior, seja ele diário, semanal ou mensal, maior a certeza daquele ponto onde o ativo ele faz o movimento de repique. E aí você tem uma certeza maior sobre o ponto de suporte e resistência. Então eu vou colocar aqui uma linha horizontal, tá? Vou colocar uma linha horizontal, vou engrossar um pouquinho mais. Como a gente está falando de suporte, eu vou engrossar um pouquinho mais aqui, vou botar uma linha vermelha. Então eu posso traçar várias linhas de suporte. Olha, você pode verificar aqui, que essas duas bases aqui estão praticamente na mesma altura. Eu vou colocar aqui uma linha de suporte aqui em cima, porque essa base aqui está praticamente na mesma altura. Então eu tenho duas bases, dois fundos, tocando praticamente no mesmo lugar. Se eu aproximar o zoom aqui, a gente consegue verificar, só puxar um pouquinho mais para cima para ficar mais próximo à realidade. O ativo ele fez um movimento aqui fora dessa base e voltou e tocou aqui novamente. Aí você vê que ele toca novamente até perder. Então esse nível aqui foi um nível de suporte para o ativo neste período aqui, de 2013, até 2015, ele formou um nível de suporte interessante. E aí você vai deixando aqui que isso aqui vira um suporte histórico, O ativo ele fez um movimento aqui e depois ele fez um movimento de alta. Então esse patamar aqui passou a ser um suporte histórico para o papel, porque ele aqui, só aqui embaixo fez um movimento e depois ele voltou a subir. Quando a gente olha aqui, este patamar aqui mais baixo, olha que interessante, ele tocou aqui, ok? E tocou aqui. Eu posso fazer o quê? Traçar uma nova linha de suporte nessa base aqui, ok? Eu venho aqui embaixo, e traço uma nova linha de suporte. Como esse suporte aqui, tá vendo? Tem dois patamares que tocaram e o ativo fez um movimento de repique,
passa a ser um ponto interessante também para a gente estar visualizando isso, tá? E aqui embaixo, olha, como é um fundo também histórico do papel, olha que legal, ó. Olha o ativo aqui, ó, tocou 2 vezes aqui nesse patamar praticamente, tá vendo? Então eu posso colocar mais um nível aqui de suporte aqui, ok? Ah, Jean, o que isso quer dizer? Isso aqui é uma futurologia, que as pessoas chamam. Cara, isso aqui é a análise de movimento de massa. Como é que a massa de investidores se comportam quando estão fazendo uma aplicação, quando estão investindo no seu capital. Então não quer dizer que isso aqui vai replicar a realidade da operação, que vai replicar realmente o que vai acontecer com o papel, mas te dá um norte para você diminuir o teu nível de risco. Se você sabe que o ativo está tocando aqui numa base de suporte, você não vai entrar vendido no papel, por exemplo. Ok? Ou se você está comprado, não vai ser esse momento aqui que você vai vender, porque isso aqui dá certo, porque muitas pessoas ficam acompanhando esse mesmo movimento. E quando você tem um consenso de mercado, aquilo vai empurrando os ativos em prol daquele consenso, né? E aqui é a mesma coisa, quando a gente vem aqui atrás, olha, você pega aqui, ó, patamares aqui, ó, esses 3 patamares aqui, ó, tá vendo? Patamares que o ativo tocou e voltou a cair. Então esse patamar aqui a gente pode chamar de nível de resistência, né? Vamos colocar aqui o nível de resistência. Ah, Jean, por que você está colocando nível de resistência e a gente está falando de suporte? É porque o suporte, ou resistência que foi rompida, igual aconteceu aqui, ó, a resistência foi rompida, tá vendo? Ele se transforma num nível de suporte. Então eu posso pegar essa cor aqui azul da resistência, quando ele é rompido aqui, ó, quando o ativo ele rompe essa resistência, eu posso transformar essa resistência aqui num nível de suporte. E aí ele passa a ser o meu suporte. E esse suporte aqui, eu vou até botar ele pontilhado, vou mudar a cor da linha aqui só para não confundir, tracejado. Esse suporte aqui é que foi uma antiga resistência. Quando o suporte é uma antiga resistência, diz a lenda, né, que ela tem maior simbologia, ela tem maior força. Então você pode verificar aqui que nos tempos atuais o ativo ele fez um movimento de recuo, foi lá embaixo e agora está fazendo um repique aqui, ó, em cima do nível da resistência anterior que virou suporte. E aí você pode pegar um pouco mais embaixo, olha, vamos ver se esse fundo aqui que o ativo deixou foi alguma antiga resistência ou foi algum fundo, olha. Nesse patamar de preço, como você pode observar aqui, olha, teve aqui alguns pontos onde o ativo tocou, ó, tá vendo? Esse patamar aqui, o ativo está trabalhando nessa faixa de preço. Então se eu colocar aqui um nível de suporte aqui nesta faixa de preço aqui, olha, a gente verifica que o ativo quase que tocou ali, ó. Vamos botar aqui um gráfico de linha, quase que tocou para fazer esse movimento de recuo. Então, se você estivesse acompanhando o papel aqui, verificando os níveis de suporte e resistência, poderia ter essa oportunidade de você estar adquirindo mais ativos nessa zona aqui, ok? Nessa zona aqui de suporte. É importante ressaltar que é sempre importante você estar verificando se o ativo está fazendo aqui o que? Fundos ascendentes. Se o ativo está fazendo fundos ascendentes, é sinal que tendência de alta. Aí a gente já entra na linha de tendência de alta, que é uma outra aula. Se você não viu, assiste aqui no canal que a gente tem isso para você. Então, pessoal, nessa aula que eu falei para vocês aqui, é só para mostrar para vocês esses movimentos. Ah, Jean, eu posso olhar o gráfico intradiário? Geralmente, quando você traça as linhas num gráfico maior, quando você olha um gráfico menor, tipo de 15 minutos aqui, as linhas já aparecem, tá vendo? Olha, as linhas já aparecem aqui no sistema pra gente, ok? Olha aqui, ó, a resistência, o suporte que foi anteriormente uma resistência. Olha como é que o ativo ele tocou aqui e voltou a fazer um movimento de recuperação. Se você estivesse operando um gráfico intradiário, para fazer operações mais curtas, você vai observar esse movimento, onde o ativo tocou aqui nesse patamar, ok? E voltou a fazer um movimento de repique de alta, deu uma repicada. E aí você verifica que o ativo está no movimento de alta aqui para o papel. Você pode puxar aqui os gráficos e verificar pontos de resistência, que seria aqui esses patamares aqui. Só que quando eu traço num gráfico menor, o meu índice de erro ele aumenta. Então é mais interessante você pegar um gráfico de maior prazo, ok? E ir traçando, depois passar para o gráfico intradiário, que aí você verifica que o índice de erro ele diminui, ok? E aí você tem possibilidade maior de acerto. A ideia é que você sempre tenha a melhor possibilidade de acerto. Para isso é importante trabalhar com um tempo gráfico maior para que você consiga ter essa possibilidade de acerto melhor, mais interessante. Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula aqui no canal para explicar você um pouquinho sobre dar exercícios para você ver e aprender como é que você traça.
é importante você traçar e testar esses tipos de suporte em diversos tipos de aplicativos ou diversos tipos de ativos para você ter uma certeza e verificar os valores de cada papel a cada momento, tá bom? Grande abraço, ótimas operações, até o próximo vídeo aqui no canal. Espero que você tenha gostado desse exercício aqui para você. Até mais, tchau, tchau.